Oiê, eu sou Sara do Nascimento e hoje vocês vão me acompanhar nos meus estudos e nos meus projetinhos aí que eu tenho. Bora comigo? O período que eu tava no ensino médio, eu estudava muito, né? Como vocês já sabem. Ou não sabem, não sei. No meu período que eu tava no ensino médio, eu estudava muito. Eu estudava das 7h30 ao meio-dia e meia na escola. Quando não tinha experimentos no laboratório, coisas assim, à tarde. Aí eu vinha pra casa, geralmente almoçava e almoçava, fazia louça ali, lavava, né? E depois eu descansava um pouquinho e estudava. Eu chegava a estudar, tipo, das 2 horas da tarde até 10 horas da noite. E foi um período muito bom, foi de um crescimento muito importante. E eu aprendi muita coisa que eu uso na faculdade. Mas eu fiquei uns 2, 3 anos aí parada depois que eu terminei o ensino médio, estudando por fora, assim, realmente estar inserida no ambiente acadêmico. E esse ano eu retornei, estou cursando filosofia e é algo que eu gosto muito, sempre gostei. Inclusive, a Sara, de 8 anos, falou que queria cursar filosofia. E aqui estamos, Sara. E eu vou falar para vocês, tem muito conteúdo para estudar. E eu tô querendo ir muito além do que a minha faculdade dá. Eu tô fazendo licenciatura, o que eu queria mesmo era bacharel, então eu tô complementando as matérias aí, pegando mais coisa. E também tô fazendo aí estudos ainda focados em marketing, porque como vocês sabem, eu sou escritora, então eu tenho que promover meus livros. E tô com uns outros projetos paralelos aí que ainda não é hora de falar, mas quando chegar eu falo, tá? E hoje, como eu já tinha te falado, eu vou estudar minha pilha aí de livrinhos e eu vou mostrar pra vocês os livros que eu estou estudando no momento, em detrimento da faculdade ou de estudos pessoais mesmo, tá? O segundo livro que eu comprei já tem um tempo, eu vou começar a estudar sobre storytelling, que basicamente, para escrever uma coisa, mas na prática com o objetivo de venda para marketing é outra. Tem que ter aí alguns elementos. Eu vou começar a estudar. Esse aqui eu comprei na estante virtual. E o de filosofia eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link ali embaixo. Aí depois nós temos A Vida da Virgem. Tô na metade dele. Tô fazendo anotações também. Como vocês podem ver, eu sempre faço anotações, principalmente em livros em que eu quero anotar, fazer, estudar mesmo. A Vida da Virgem, de São Máximo Confessor, é uma edição da minha biblioteca católica, impecável, capa dura. E depois temos Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. É um resumão, um camalhaço. Na verdade, não é um resumo, é um camalhaço sobre teologia, que ele narra todas as respostas que a gente precisa saber sobre Jesus Cristo, ali numa Suma Teológica, né? É um dos maiores teólogos da história atuais. E o que eu gosto da minha biblioteca católica é que eles inserem o que cada símbolo da capa quer dizer. Tem uma apresentação. E uma das coisas que eu mais gostei é que eu parei aqui nessa primeira parte da infância de Jesus e de quem é Jesus. E eu achei que a leitura ia ser muito mais difícil, mas ela é altamente compreensível, sabe? Então, eu já mostrei pra vocês os livros atuais de estudo que eu tô lendo, mas hoje mesmo eu vou voltar pra História da Filosofia. Vou fazer o resumo, como eu já tinha falado pra vocês, desses autores, filósofos, né? Que eu marquei ali que eu precisava ler, porque fez parte da minha
aula de metodologia científica, mas eu quero ir além do que a matéria deu. Eu quero realmente me aprofundar no conhecimento filosófico e não só na metodologia científica. E eu acho isso muito importante, tentar ir além do que a faculdade está te dando. Então vem comigo. Dois pontos importantes aqui. Enquanto eu estudava, eu ouvi uma parte de uma aula do professor Olavo de Carvalho, porque eu coloquei ele no Spotify e foi uma das aulas que mais me chamou a atenção, que eu assisti, porque fala o seguinte: Sócrates, ele foi morto, envenenado pela filosofia, digamos assim. Ele morreu porque deram essa opção para ele, ou que cortassem a língua dele e ele parasse de dar seus discursos em praça pública, porque ele não fundou escola e nem nada do tipo. E ele falou que ele preferia morrer do que viver e não conseguir falar o que era verdade. E daí temos um outro ponto importante, porque tanto Sócrates quanto Platão acreditavam que a verdade era o fim último do homem. E daí temos o problema aqui, que porque Sócrates foi morto pelo governo, o Estado da época, Platão ficou muito injustiçado que seu professor, seu mestre, fosse morto, né? E ele colocou um ideal ali de que a filosofia, o Estado seria melhor se o governante fosse um filósofo. Só que o que aconteceria? E Sócrates já sabia, e tem toda a lógica isso que o professor Olavo falou, que Sócrates já sabia que se ele fosse o governante, ou se alguém fosse o governante, não iriam existir mais filósofos. As pessoas não iam pensar, elas iam colocar na cabeça ideias alheias, não iam pensar por conta própria, e isso ia transformar os filósofos em uma tirania, um governo tirano. Assim como temos em determinadas outras situações ao longo da nossa história, que pessoas com maior. A luz tá ruim, tá falhando. Assim como a gente sabe que maiores pensadores como Napoleão, Hitler e outros ditadores, principalmente, colocaram suas ideias na população e não permitiram que a população pensasse de outra forma. Eles tinham um poder intelectual tão alto que eles conseguiam manipular a mente das pessoas. E sendo assim, o governo se tornava tirano. Então, por isso que o que Platão prega não é o ideal, mas também não é uma péssima ideia, na minha opinião, porque o que eu quero dizer é assim: se os nossos governantes fossem aptos intelectualmente para conduzir o povo de uma forma justa e eficaz, seria muitíssimo bom, principalmente aqui no Brasil. Eu aqui não estou falando de política e tomando partido de nenhum dos dois lados, tá?
eu tô falando de uma forma bruta mesmo. Seria o ideal. Se os nossos governantes conseguissem ser justos com o que pregam e o que peçam, ou o que pedem, né? E o que falam que vão fazer nas campanhas. Mas também há problema, como eu disse em Platão ali, sobre achar que um filósofo deveria ser o governante, porque ele ia impedir as pessoas de pensarem por conta própria, porque só o pensamento dele é o que estaria correto. E o que acontece? Não temos nenhuma situação favorável, nenhuma favorável. Então, o nosso pensamento aí sobre governos tá começando, gente. A cabeça tá pipocando aqui. Tem muita coisa ainda para mim aprender, muita mesmo. E um outro ponto que me chamou atenção foi porque Sócrates e Platão, eles acreditavam que havia alma no ser humano e que essa alma era colocada ali por um demiurgo, um artista. E como nós temos o conhecimento moral e físico e ético também e religioso, nós estaríamos acima dos outros animais, dos outros seres que haviam no planeta. E eles realmente acreditavam que havia um Deus. Um Deus que havia criado tudo. Claro, dentro da mitologia deles, da mitologia grega, tem Deus para tudo, né? Tem os deuses lá para tudo. Tem Deus para explicar a chuva, Deus para explicar sol, enfim. Mas eu acho muito interessante, dá para fazer algumas ligações com o cristianismo. Mas isso é papo para quando eu tiver um pouquinho mais estudado. Eu não vou expor não para vocês. Acho que é isso, gente. O problema, eu adoro filosofia, mas a minha mente, ela começa a pipocar depois que eu chego num estado, assim, de conteúdo. E são muitas ligações que eu tento fazer. Isso acaba me prejudicando às vezes. Então, o que acontece? Eu não vou te falar que eu estudo 2 horas de filosofia por dia. Não. Eu prefiro estudar meia hora e fazer anotações, fazer relação, porque não é só ler. Você tem que assimilar aquilo. E você vai assimilar com o quê? Com o conhecimento que você já tem. Então, agora eu vou partir para algo que demande um pouquinho menos de esforço mental meu, porque senão minha cabeça pipoca e depois eu não consigo fazer mais nada. Nem voltar para trabalhar, nem para escrever, nem nada do tipo. E agora eu acho que eu vou um pouquinho dar uma lida na matéria da semana que vem que eu vou ter, nova. E é isso. Aqui eu tava já lendo a matéria da faculdade que basicamente é sobre diversidade na escola e como tratar esses temas como racismo, diversidade de gênero e etc. E é sobre isso a matéria. Eu acho um tema bem simples, mas eu já tava lendo. E eu encerro o vlog por aqui, já acabando, né? E fica aí convite se você gosta desse tipo de estudos, desse tipo de vídeo, se você quer saber mais sobre o meu vídeo de estudos, comenta aí, já curte, dá o like, me segue e até mais!